Oi, oi, pessoal! Olha quem apareceu! Tudo bem com vocês? Sumidinha, mas acredito, né, que o tempo certo para todas as coisas. E hoje eu quero compartilhar com você por que decidimos pelo homeschooling e como que isso começou, como que essa sementinha começou a brotar e a nascer aqui no meu coração. Não tá entendendo? Então continua aí comigo que eu vou compartilhar com você todas essas mudanças desse tempinho que eu fiquei aqui sumindo. Então fica aí. E antes de começar, eu já quero pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal se você gostar e achar relevante e edificar a sua vida. Se você não tá entendendo, me segue lá no Insta, que lá eu tô compartilhando um pouco desse processo aí com vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, sim, nós estamos há 6 meses oficialmente como uma família homeschooler, né? Não sabe o que é uma família homeschooler? Não sabe o que é o homeschooling? Bom, homeschooling é educação domiciliar, ou seja, nós tiramos as crianças da escola convencional, né, como todos nós conhecemos, e eles estão em educação domiciliar, né, somente em casa. Bom, eu não quero falar propriamente do homeschooling. Existem aí famílias com muito mais propriedade e autoridade para falar sobre o assunto, então você dá um Google aí ou aqui no YouTube tem famílias fantásticas que falam sobre isso. Eu vou única e exclusivamente falar sobre a nossa experiência, como tem sido e como isso brotou e nasceu primeiramente no meu coração. Eu creio que o Senhor vem trabalhando na minha vida e alcançando a minha família. Bom, o ano passado, né, como todos conhecemos, a realidade da pandemia, as crianças estavam fazendo aula online, né? Então, eu comecei a ver o desespero deles, a Ana Luísa não queria fazer aula, ela chorava para fazer aula, e eu também estava percebendo que o desempenho deles não estava sendo bom, eles não estavam aprendendo e aquilo ali estava me angustiando. E eu sei, né, de todo o desafio que foi, tanto para os professores quanto para nós pais. Eu entendo essa realidade, mas aquilo ali foi me angustiando e eu comecei a pedir para o Senhor uma direção para mim poder ajudar os meus filhos, poder ajudar eles nesse processo. Então, na metade do ano passado, eu comecei a pesquisar alguma coisa que eu pudesse ajudar eles, algum método, alguma coisa que eu pudesse estar ajudando eles. Foi onde eu comecei a cair no Instagram de famílias que já faziam homeschooling, que para minha surpresa, né? Eu não imaginava que aqui no Brasil já existiam famílias que já tinham essa prática, né? Já tinham esse estilo de vida do homeschool. E foi uma surpresa para mim, porque eu sempre achei maravilhoso, mas para mim só existia fora do Brasil, né? Não existia aqui. E aí eu comecei a seguir essas famílias, muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas como educar as crianças em casa e o ensino médio e prova e tudo. Vários questionamentos foram surgindo, mas continuei acompanhando essas famílias, continuei me interessando, foi brotando um amor pela educação aqui no meu coração. E eu confesso para vocês que isso para mim foi um desafio, porque eu nunca tive paciência para fazer atividade com as crianças, as tarefas, nunca fui assim muito presente nessa questão. Então, eles são crianças que boa parte da vida deles ficaram integralmente na escola, né, quando eu trabalhava fora, quando eu fazia faculdade. Então, essa era a nossa vivência. Então, eu nunca tive muito essa paciência de sentar com eles, fazer atividade, ver se eles realmente estavam tendo um bom desenvolvimento, um bom desempenho. Então, eu sempre falo que eu amo estudar, mas eu nunca tinha a paciência para passar, para ensinar. E aí eu ficava, Senhor, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho paciência para isso, eu não tenho paciência para ensinar. Eu amo estudar, mas eu não tenho paciência para ensinar. E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração. Calma, calma, que quem direciona sou eu, quem está no controle sou eu. E o que o Senhor começou a trabalhar na minha vida? Ele restaurou a minha vida, né? Ele moldou a minha vida, ele transformou a minha vida.
Depois ele restaurou o meu casamento, né? Restaurou a minha família. E, para minha surpresa, né? O Senhor começou a agir na maternidade. E o Senhor foi me revelando o propósito da maternidade, me fez entender o que é a maternidade, o que é a educação, né? Que nós não separamos espiritualidade de educação, uma coisa anda com a outra. Tanto é que lá em Deuteronômio, né, 6 e 7 fala para inculcarmos, né, no coração da criança as leis, né, os mandamentos do Senhor. E como que nós vamos inculcar na cabeça dos nossos filhos se nós não conhecemos, se nós não estudamos, se nós não nos alimentamos da palavra do Senhor? Então eu quero deixar aqui para você um encorajamento, uma coisa que eu tenho aprendido nesse ano, né? Faz 1 ano que eu tô estudando sobre homeschooling, que eu tô buscando entender mais, que eu tô nesse processo, nesse caminho de entender, de me aperfeiçoar, de estudar. O que eu tenho aprendido? Você não precisa estar casada ou casado para entender o propósito do casamento, para saber o que é o casamento e por que Deus instituiu o casamento. E você não precisa ser pai e mãe para entender o que é a maternidade, o que é a paternidade, principalmente o que é a educação segundo a palavra, né, educação cristã. O que é a educação cristã? Então hoje, quando eu posso, eu aconselho, aprenda, devore tudo que é sobre casamento, o que é o propósito do casamento, o propósito da maternidade, por que o Senhor nos dá filhos, né? E o que é educar segundo a palavra do Senhor, o que é inculcar na cabeça, no coração da criança a palavra do Senhor, porque isso é um dos desafios do nosso tempo. O diabo, ele não brinca em serviço, né? Ele não brinca, ele é astuto e ele age de forma sorrateira, de forma sutil. E uma coisa que tem sido muito abalada hoje em dia, sempre esteve, né? Sempre foi uma luta muito constante contra a família, mas dia após dia essa luta, essa batalha, ela tem se fortalecido cada vez mais. E o alvo é as crianças, né? O alvo tem sido as crianças. E onde nós estamos falhando, né? Onde cada geração vem falhando? No inculcar a palavra do Senhor no coração da criança. E o quanto mais cedo, melhor, né? Não existe idade, né? Não, agora ele já entende, então ele já sabe ler, ele já... Não, a criança é bebezinho, você já lê para ela, você já vai trazendo essas palavras suaves da palavra do Senhor. Você vai inculcando na cabeça dela todos os dias. A palavra fala que Davi, ele meditava na palavra do Senhor dia e noite, e essa é a nossa constância, essa deve ser a nossa constância também com os nossos filhos. Então, entre em um casamento entendendo o propósito do casamento, entre na maternidade, na paternidade, entendendo qual é o real propósito da maternidade, o que é educar conforme a palavra do Senhor, porque isso é que vai fazer a diferença. Então eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos que o Senhor me fez entender e onde decidimos pelo homeschooling, porque isso iniciou no meu coração. Meu esposo, né, o Daniel, ele ainda não compreendia, ele ainda não, né, o Senhor falou meu coração, então eu precisava ter a sabedoria para que o Espírito Santo viesse agir na vida dele, para que ele entendesse. Então, hoje, resumindo, nós dois não conseguimos mais ver os nossos filhos em escola convencional. Eu não vou dizer para vocês que isso não vai acontecer, pode ser que aconteça, a gente não sabe, né, o que virá amanhã. E também não estou falando que a escola convencional é ruim, né? De forma alguma, cada um com a sua realidade. Mas nós entendemos hoje a educação de uma forma totalmente diferente e que, infelizmente, a escola convencional, ela tem sido, sim, um lugar de doutrinação, de ideologias, e eu vou falar isso em outros vídeos com vocês, tá? E eu vou deixar aqui alguns livros, tá? Que tem feito parte aqui do meu processo e dos nossos estudos, e um deles é esse aqui, Família Guiada pela Fé, do Voddie Baucham.
E uma frase que ele fala nesse livro e que eu gosto muito é a seguinte: uma família sem compromisso com o Deus da Bíblia não tem esperança de escapar das ondas do massacre cultural. E isso é tão forte, isso é tão real, que tudo tem sido relativizado na educação dos nossos filhos. Tudo tem entrado sorrateiramente e sutilmente na vida dos nossos filhos, com isso roubando eles de estar na presença do Senhor, de conhecer o Senhor verdadeiramente. Por quê? Porque nós estamos permitindo. Por que nós estamos permitindo? Porque muitas vezes nem nós conhecemos verdadeiramente a palavra do Senhor. Onde os nossos filhos não nos veem lendo a palavra, debruçados na palavra, estudando a palavra do Senhor, não nos vê orando, né? E tem uma outra frase também que ele fala, que é a seguinte: quando se trata de nossos filhos, muito mais é imitado do que aprendido. E isso é tão certo que esses dias eu tô sempre indo na distribuidora pegar livro e as crianças estão sempre comigo, né? Como agora eles fazem homeschooling, então eles estão sempre em casa, estão sempre comigo. E eu tenho uma mania de quando eu pego o livro, saio da loja, entro no carro, eu já vou tirando o plástico, eu já vou lendo introdução, já vou... E esses dias nós fomos lá, o Pedro ele queria uma Bíblia nova, dei uma Bíblia para ele de estudo, e a Ana um devocional. Então, nós entramos no carro e o que eles fizeram? Eles foram tirar o plástico da Bíblia, do devocional, já começaram a ler, já começaram a conhecer. E o Espírito Santo veio ao meu coração, viu? É exatamente aquela frase, muito mais é imitado do que aprendido. Então, como vamos inculcar a palavra do Senhor no coração das nossas crianças? Imprimir, né? Inculcar é imprimir algo a alguém, né? No coração de alguém. Então, como vamos imprimir se nós não conhecemos, se nós não buscamos? Achar que porque os nossos filhos vão na escola dominical é o suficiente, porque vai no cultinho é o suficiente? Se ainda não assistiu ao meu testemunho, tem aqui, tá? Vou deixar aqui para vocês. Eu conto que eu vivi 27 anos dentro da igreja, porém 27 anos de religiosidade. Eu não sabia quem era Cristo verdadeiramente, eu não tinha relacionamento. E quando você não tem relacionamento com a pessoa, você não a conhece, você não sabe quem ela é. E entender a educação cristã, é isso. Por quê? Educação cristã é entender que nós estamos educando os nossos filhos para a eternidade. Nós não estamos somente educando filhos para o mercado de trabalho, né? Acima de tudo isso, nós estamos educando pessoas que sejam discípulos do Senhor, que amem ao Senhor acima de todas as coisas e entendam que o nosso olhar, o nosso coração, tudo, os nossos olhos devem estar voltados para tudo que é do alto, tudo que é do reino de Deus. Esse é o foco da educação como um todo. Estamos educando pessoas de caráter, pessoas que sirvam ao outro com diligência, com sabedoria, pessoas que entendam verdadeiramente o papel delas nessa terra. Aqui no livro do Voddie Baucham, eu acho que eu tô falando certo, não sei, ele diz que tempo é precioso e você só tem uma chance de criar seus filhos. Eles somente serão jovens uma vez e estarão em sua casa somente por um curto período. E quando eu olho para trás, eu penso, isso não tem como, né, não pensar, digamos, no tempo perdido, em coisas das crianças que eu não lembro, que eu não acompanhei. E eu sempre falo para aquelas mães que têm filho bebê, que é mãe de primeira viagem, enfim, eu sempre falo, agradeça ao Senhor pelo privilégio de você poder começar do zero, você ter tido esse entendimento, esse conhecimento, essa luz sobre o que é educação, a forma como nós devemos educar os nossos filhos, e você ter o privilégio de poder começar do zero, porque reconstruir é muito mais difícil do que construir do zero, muito mais dolorido.
o processo é muito mais demorado, exige muito mais. Então eu tenho um filho que vai fazer 11 anos, eu tenho uma filha de 7 anos e eu tenho um baby de 3 anos. Então são fases diferentes, humores diferentes, enfim, é um grande desafio. Mas eu falei, Senhor, vai na frente, porque eu prefiro passar trabalho agora, informar eles, né, eu e meu esposo, sendo que eu passarei mais tempo com eles, né, eu passo muito mais tempo com eles, e me arrepender de não ter feito o que era para ser feito no tempo que era para ser feito, que é quando é criança, né? Então, muitas famílias, muitos pais, quando as crianças são pequenas, deixam fazer o que querem, dão o que querem, não entendem que precisam dar limites. As crianças, como diz lá em Provérbios 29:15, diz que a criança entregue a si mesma, ela envergonha sua mãe. Isso quer dizer que o quê? Criança não sabe o que é bom para ela, não sabe o que faz bem para ela, não sabe o que vai proteger ela. Criança não tem essa consciência. Por isso que tem pai e mãe, né? Por isso que o Senhor nos deu essa responsabilidade de educar, de criar, de instruir, de amar. E aquele que ama, corrige, exorta, dá disciplina. Como fala lá em Efésios 6, do 1 a 4, que fala sobre a disciplina, né? Criar, educar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E essas duas coisas, elas andam juntas. O coração da criança natural é o pecado original. Algo que eu vou falar em outros vídeos aqui com vocês, que é algo que tem falado muito ao meu coração, né? Trazer isso para a criança, fazer ela entender o coração dela, os sentimentos dela, de onde vem, do porquê. E o quanto antes a criança entender isso, melhor, né? Como devemos agir segundo a Bíblia. São coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês, e se vocês quiserem acompanhar, deixem aí nos comentários, que vai ser bênção para mim saber, né? E também essa interação aí de vocês. Então, a disciplina, ela expõe o coração e leva a Cristo. Ela expõe o coração da criança, não somente da criança, mas dos pais também. Porque a maternidade, ela nos faz enxergar o nosso pecado, as nossas falhas, né? Quando a gente não tem paciência, quando a gente não consegue sentar com essa criança com paciência e exortar com paciência, com mansidão e amor. Algo que tem sido um desafio cada vez maior, sendo que nós temos tantas distrações hoje em dia. E muitas vezes a criança ela acaba pagando pela nossa falta de sabedoria, falta de discernimento e falta de uma vida com Deus, que é o que vai nos dar força, porque por conta própria nós não vamos conseguir instruir essas crianças de forma que serão bons cidadãos, que serão bons discípulos do Senhor. E elas não vão conhecer quem é verdadeiramente Cristo. Então eu fui acompanhando tudo isso, a vida no dia a dia das famílias que eu fui conhecendo, que eu fui acompanhando, mas aquilo que o Senhor foi ministrando ao meu coração durante os meus tempos, né, meu tempo devocional com Ele, e essa responsabilidade tão grande, e que um dia nós daremos conta, né, ao Senhor dessa responsabilidade que Ele colocou em nossas mãos. E então, o que eu estou falando, isso serve para você que tem filhos em escola convencional, né? Cada um tem a sua realidade. Muitas pessoas têm curiosidade sobre o homeschooling, mas acham algo muito pesado, algo difícil, algo impossível, porque não tem paciência para ensinar, eu também não tinha. Porque eu não tenho estudo, eu tenho faculdade incompleta. Quando é o Senhor que está direcionando, quando o Senhor está no controle, não é você que vai fazer, é Ele. Mas nós precisamos estar dispostas a ouvir o Senhor, porque é a educação dos nossos filhos, né? É algo que precisa ser intencional. Nós precisamos usar todas as ferramentas que o Senhor colocar nas nossas mãos, porque um dia daremos conta disso. Né? Então, isso é para você
também que tem filhos em escola convencional. E aí você precisa ter mais entendimento ainda do que está acontecendo à volta do seu filho, para que o coração do seu filho esteja blindado, para que nada venha atingir. Então a sua intencionalidade em instruir, em inculcar na cabeça do seu filho deve ser muito mais intensa, porque ele está em uma zona de batalha muito pesada. Então tudo vai estar muito exposto ali para ele, sendo que a criança ela está em desenvolvimento. Nós precisamos entender que a criança é como eu sempre falo, a criança ela é uma folha em branco. Então a criança ela está em desenvolvimento, ela está começando a entender as coisas, ela está aprendendo, ela está captando, ela está pegando. Por que que a criança é o foco principal das ideologias, né, dos progressistas, enfim, não quero entrar em política, mas por que que a criança é o foco? Porque a criança é uma folha em branco, ela tá pegando tudo aquilo ali, né? Tanto na mídia, quanto nas escolas, quanto com as pessoas que fazem parte da vida dessa criança. Tem um livro que eu tô lendo, A Mente Bem Treinada, que eu também quero trazer aqui para vocês, fala que a criança, ela tem que ficar, essa criança até ali, os 7, os 12 anos, o principal lugar de socialização dessa criança é dentro da casa dela, com os pais dela, com os irmãos dela, ou mesmo que a criança seja filha única. Você precisa entender que as únicas pessoas que importam na vida dessa criança é você, pai e mãe, mais ninguém. A não ser que essa criança seja criada, né, pela avó, enfim, mas a pessoa que está instruindo essa criança. Foi colocado na nossa mente, né, na nossa cabeça que não, a criança ela precisa estar em contato com outras crianças, porque o que a gente precisa entender? A criança ela está em formação e o coração da criança naturalmente é pecaminoso, né? Nós somos seres pecadores, né? Por conta do pecado original. Mas a criança ela já nasce. O coração natural dela é esse. Então a tendência da criança vai ser sempre pender para o que não é bom. Ela vai ter sempre o interesse maior por aquilo que não é bom. Nós precisamos ensinar a criança a mentir? Não. Nós precisamos ensinar a criança a ter raiva do amiguinho, querer bater, querer morder? Não. E essa é a natureza da criança. Então, nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão e quebrar esse entendimento torto, né, que nos foi imposto, que nos foi colocado. Eu vou falar aqui também para vocês, eu vou fazer um vídeo somente sobre socialização, que é algo assim que eu não aguento mais ouvir sobre socialização, e muitas pessoas falam sobre socialização sem nem entender o que é, tá? Mas eu queria falar isso para você. Sobre educação cristã não é só para quem faz homeschooling, são para todos aqueles que entendem que Cristo é seu único e suficiente Salvador, que estão criando e educando seus filhos para o reino de Deus, para a eternidade, indiferente se você faz homeschooling ou não. Que você que tem filho em escola convencional, a sua luta também é muito grande, a batalha em cima dos seus filhos é muito grande, e o diabo ele vem ferozmente, ele não brinca. Então esteja atento, devore, estude, se alimente dia após dia da palavra do Senhor. Ser pai e mãe também é renunciar, Ser uma mãe de oração, ser um pai de oração exige renúncia. Renúncia de muitas vezes estar descansando, mas em vez de descansar, vai dobrar teu joelho, vai botar a cara no chão, pedir para que o Senhor blinde o coração do seu filho. Peça para que o coração dele seja blindado das coisas perversas e mal desse mundo, para que ele venha o quanto antes entender, conhecer verdadeiramente e ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Entreguei ele nas tuas mãos, fiz o que o Senhor me ordenou a fazer, o que o Senhor me deu como responsabilidade para fazer. Agora é ele e o Senhor. E glória a Deus por isso. Tudo foi feito para a glória de Deus. Tudo foi feito e foi criado para a glória de Deus. Então, a educação não se separa das coisas de Deus, né? Como a gente fala. Não existe essa separação.
né? Então, entendendo isso, entendendo o que é a educação cristã, o que é a educação bíblica, né, baseada na palavra do Senhor, foi que nós entendemos o que era melhor para as crianças. Entenda que homeschooling não é aula online, e entenda que o homeschooling não é criar filhos dentro de uma bolha, tá? Homeschooling é liberdade, homeschooling é ter um mundo como sala de aula. É poder um dia ter aula em casa, outro dia a gente vai pro parque, né? A gente vai explorar, a gente vai... Então, é simplesmente maravilhoso, é lindo, é desafiador, é difícil, mas eu creio que quando o Espírito Santo ele fala ao nosso coração, ele está direcionando, tudo flui. E é o que tem acontecido aqui em casa, né? Eu tô muito feliz porque eu sinto essa paz no coração e ver o progresso, ver o desenvolvimento deles é simplesmente fantástico e não tem preço algum. Eu queria compartilhar isso com vocês, né? Que a partir do momento que entendemos o que é a educação baseada na Bíblia, a educação bíblica, né? Nós preparamos pessoas para serem discípulos do Senhor, pessoas que amem ao Senhor, pessoas de bom caráter, de uma boa, com conhecimentos e cidadãos prontos para fazer aquilo que o Senhor tem preparado para eles, né? Mas que acima de tudo eles conheçam verdadeiramente quem é Cristo. Amém? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhem aí os próximos capítulos. Deus abençoe. Tchau!